Tchau, tchau. E eu estou aqui no estúdio com o Dr. Fernando Tiburcio, que é um especialista, né, em direito internacional, sabe tudo dessa questão de extradição. Sempre quando tem algum assunto assim, eu já ligo para ele, porque ele vai sempre esclarecer essa situação, ele acompanha muito e não é de hoje, né, Dr. Fernando? Obrigada aqui pela presença. Estou feliz que você esteja aqui no estúdio com a gente. Obrigado, Andressa. Sempre um prazer estar com vocês. E aí, hein? A Zambelli está lá na Itália. Como é que se dá agora esse processo de extradição? É o Ministério da Justiça da Itália que tem que se manifestar, mas a interferência política nesse caso, do governo brasileiro com o governo italiano, isso ajuda a acelerar o processo? Ou o fato da gente também não ter uma boa relação ali com a Itália, que hoje tem um governo de direita, vai facilitar a vida da Zambelli, na verdade, hein, doutor? Olha, eu acho que a questão política ela vai ser decisiva nesse caso, até porque a extradição tem um componente político forte, isso em todos os países do mundo. O Brasil tem um tratado de extradição com a Itália e o que vai acontecer é que nos próximos dias o Ministério da Justiça vai decidir, né, sobre a conveniência da prisão, né, e se vai dar seguimento a um processo de extradição. A jurisprudência italiana, embora a lei italiana proíba, a Constituição italiana proíba a extradição de nacionais, mas existe lá a questão da nacionalidade prevalente. Ou seja, a deputada Carla Zambelli tem dupla nacionalidade e a nacionalidade prevalente dela é a brasileira, é a nacionalidade que de fato ela exerce, né? Então isso vai ser decisivo. A gente tem que lembrar que o Henrique Pizzolatto, na época do Mensalão, foi extraditado tendo dupla nacionalidade. Esse é um precedente que certamente vai pesar nesse caso. Claro, sim. Falando agora, desculpa te interromper, doutor, com a Renata Bueno, que foi deputada lá na Itália e também advogada, ela disse que fez uma distinção com relação ao caso do Pizzolatto. Ela fala que o Pizzolatto entrou na Itália com um documento falso, né? Ele pegou um documento do irmão que havia falecido, ingressou na Itália e isso complicou a situação dele lá, embora ele tivesse dupla cidadania. O senhor vê essa distinção também no caso da Zambelli? É um fato que pode pesar de alguma forma, né, que pesou negativamente no caso do Henrique Pizzolatto. Mas eu não vejo isso como determinante no caso da deputada Carla Zambelli. Eu acho que a questão da deputada Carla Zambelli é bastante clara dentro dessa jurisprudência da nacionalidade prevalente. Uhum. Uhum. Doutor, aí o Ministério da Justiça da Itália, ele tem um prazo para decidir pela extradição e o fato de ter um acordo, né, de extradição, é assim que chama, entre Brasil e Itália, não necessariamente é uma garantia de que ela vai ser extraditada, né? Aí é analisado vários fatores ali, não é isso? Sim, como eu disse, a questão a política é muito importante e determinante nesse caso. Nós estamos falando de um processo que pode se estender aí por mais de um ano, até uns 2 anos. A deputada vai ter oportunidade de recorrer à Corte de Apelação em Roma. Então, nós temos aí uma fase que ela é jurídica e depois nós temos uma fase política, que envolve recursos ao Tribunal Regional Administrativo do Lácio e depois ainda recursos ao Conselho de Estado na fase administrativa. Na fase jurídica pode chegar até a Corte Suprema de Cassação. Então é um longo processo aí que pode se estender aí por uns 2 anos, eu acredito. O fato dela ser deputada no Brasil, e vamos lembrar que a Câmara dos Deputados até hoje não cassou o mandato da Zambelli, mesmo depois dela ter sido foragida, e o presidente da Câmara, Hugo Motto, também não dá nenhum sinal de que vai, né, seguir por esse caminho. Muito provavelmente a Zambelli vai perder o mandato por falta, mas isso é só no ano que vem. Então o fato dela ser parlamentar muda alguma coisa a situação dela lá na Itália?
Eu entendo que sim, porque são fatores que é um fator que pode influenciar uma decisão política como que é o componente básico num processo de extradição, né? No final, sempre ele vai estar sujeito, o processo de extradição vai estar sujeito a uma decisão política. Esse fato pesa. Também vai pesar se, por exemplo, o fato se a pena foi desproporcional, isso certamente será levado em conta pela justiça italiana e pelo próprio governo italiano numa tomada de decisão, o Ministério da Justiça, né? Então são fatores que é difícil dizer o quanto cada um pesa, mas são fatores que têm algum peso no processo. E como é que é a relação política hoje entre Brasil e Itália? Existe alguma relação ou os canais estão, que nem com os Estados Unidos ali, obstruídos? Olha, o Brasil e a Itália sempre tiveram uma relação histórica, comercial importante, mas eu diria que há um afastamento ideológico. Não há como dizer que o governo da primeira-ministra Giorgia Meloni não esteja afastado do governo do presidente Lula. São dois espectros políticos completamente diferentes ali, né? Direita e esquerda, e que não tem tido muita vontade de dialogar, né, doutora? Assim como a gente viu ali tem visto com o governo americano, que também tinha um diálogo bom com o Brasil, né, nos últimos tempos. Com relação a Zambelli, eu até perguntei isso para a deputada Renata, ela disse que não é um novo julgamento. Como que o senhor entende o fato dela poder revisar essa pena que foi dada a ela no Brasil? A gente não pode chamar de um novo julgamento? E a deputada Renata lembrou que essa questão de crimes cibernéticos, vamos lembrar aqui para quem não se recorda o que a Zambelli aprontou, por que ela foi presa. A Zambelli é acusada de ter contratado um hacker, o Walter Delgatti, que é o hacker de Araraquara, que parece que o Brasil só tem esse hacker, todo problema com o hacker é ele que aparece, para entrar no sistema do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e fazer uma ordem de prisão para o ministro Alexandre de Moraes, nesse contexto ali de golpe de Estado, né, que essa turma estava planejando implementar aqui no Brasil. Então, o crime da Zambelli, ele é diferente do crime de opinião, né, ou de incitação ao golpe, que ela também é imputada a ela, mas que está sendo imputada principalmente ali a família Bolsonaro. Ela avançou um pouquinho mais e colocou em prática, né, um pouco da operação desse golpismo. A deputada Renata disse que esse tipo de crime cibernético tem uma pena menor lá, acho que até 8 anos, do que no Brasil. É um novo julgamento que ela passa por lá, doutor, no seu entendimento? O que vai ser feito é comparar a legislação brasileira com a legislação italiana e ver se os crimes pelos quais ela foi condenada aqui têm previsão no ordenamento legal na Itália. A pena sendo menor é um fator que certamente será considerado, mas pode haver uma extradição condicionada, por exemplo, a Itália concordar com a extradição desde que sejam feitas adaptações aqui na sentença. Isso ocorre em situações, por exemplo, onde um condenado à morte, por exemplo, quando vai ser extraditado, né, você tem que ver se no país que vai receber se tem aquela previsão legal, né? Então são situações que precisa haver essa comparação, né? Uhum. Acho que o ministro Alexandre de Moraes não concordaria muito em diminuir a pena para equilibrar com a pena que a Zambelli pode ter, né, lá na justiça italiana. Esse processo é muito custoso, doutor Fernando, assim, ela vai ter que contratar advogados lá ou tem advogados ali que ela pode, como a gente tem aqui, defensor público? Como é que funciona isso, o senhor sabe? Sim, eu não sei exatamente como funciona o sistema jurídico da Itália nessas particularidades, mas é da tradição europeia você ter os advogados, né, defensores públicos, e agora, certamente, se ela contratar advogados, ela vai gastar
um bom dinheiro e é preciso ver que hoje ela praticamente os meios, o acesso aos recursos estão praticamente impossibilitados, né? Isso é uma questão que vai certamente complicar a defesa da deputada Carla Zambelli. O Alexandre de Moraes, né, cercou todo tipo de renda que ela poderia receber e como deputada também ela não está mais recebendo salário. Então isso é um questionamento que sempre se faz, por isso que eu perguntei ao senhor como é que ela bancaria, né, essa defesa dela ali na Itália. Pensando pelo que o senhor está colocando e a deputada Renata também colocou com relação à pena que é lá, ou a possibilidade dela tentar, né, reverter esse processo ali na Itália, o fato dela estar alegando perseguição política, isso também pode ser um elemento a ser analisado pela justiça italiana, doutor? Sim, eu acho que não só pela justiça italiana, mas sobretudo pelo governo italiano. É preciso... aí nós estamos falando de uma questão onde geopolítica, vamos dizer assim. Há hoje uma aproximação grande do governo italiano com o governo Trump. O governo de Donald Trump foi muito incisivo nas acusações que faz ao Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, e certamente essas questões influenciarão a decisão pela extradição ou não da deputada Carla Zambelli, mas especialmente do ponto de vista político. Claro que nós temos que ver também que há outros fatores, por exemplo, a questão da extradição do Cesare Battisti, são outros elementos que vão pesar nessa decisão política. Vamos lembrar esse caso, doutor? Assim, o Brasil se recusou, né, a extraditar o Cesare Battisti. Aliás, o Bolsonaro batia muito nessa tecla, né, quando foi eleito presidente, para confrontar ali as suas posições com a esquerda, né, com o Lula. Lembra pra gente um pouquinho o que foi esse impasse? Olha, tentando aqui rememorar esses fatos... Parece que foi na encarnação passada, né? Exato. Ontem eu estava brincando aqui no programa, doutor, que uma colega falou assim, eu tô cansada de acompanhar a história acontecendo, porque é tanta coisa Exatamente. acontecendo na nossa frente aqui no Brasil, que você vê a história sendo escrita, né, literalmente, exatamente, né, em tempo real. Mas o Battisti... O Battisti, o que eu me lembro no ocaso do segundo mandato do presidente Lula, o presidente Lula tomou a decisão política de não extraditar o Cesare Battisti, e depois isso foi revertido no governo do presidente Michel Temer. E isso melhorou as relações entre Brasil e Itália, mas não deixa de ser uma rusga do passado. E agora, com esse alinhamento que existe do governo do ex-presidente Bolsonaro com o governo italiano, isso pode ter algum peso. Aquele guardei na manga para agora te devolver aquilo que você fez comigo, porque tinha muita pressão, né, da Itália para que o Cesare Battisti cumprisse a pena lá. Ele foi acusado de, acho que, terrorismo, né? Acho que era essa a acusação sim. dele. Daqui até o final do programa a gente lembra direitinho essa história aí de vidas passadas, de tanta coisa que ocorreu. Eu queria aproveitar a presença do senhor aqui só para falar um pouquinho de um outro tema que o senhor conhece muito bem, que é a questão da Venezuela ter taxado o Brasil em 70%